Estamos de volta, nós vamos encerrar a nossa conversa dessa semana sobre o capítulo 7 e também um pouquinho sobre o capítulo 14 de Apocalipse. Nós estamos falando sobre um povo de Deus que é marcado e esse povo aparece como sendo 144 mil. A gente já viu aqui que é um número simbólico e nós estamos falando um pouquinho sobre essa ideia de que é um povo que não comete imoralidade espiritual, ele não se perverte, ele não se dá a outros discursos e outras ideias que são contrárias à vontade de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre o negócio das primícias, né, dessa entrega do melhor, e aí você ia complementar esse raciocínio. É isso mesmo, a Jéssica tinha comentado sobre a característica apocalíptica de que os 144 mil, eles oferecem suas primícias a Deus, né? E eu sempre me lembro de Provérbios 3:9, que fala, né? Honra o Senhor com o primeiro dos seus bens, a primeira parte dos seus ganhos. E se encherão os seus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E eu acho isso muito presente, porque quando a gente trata de prioridades, né? Esse tempo que eu fui missionário na Suíça, eu me deparei com muitos jovens que têm esse conflito. Eles têm dificuldade, inclusive seus pais têm dificuldade de reconhecer qual é a prioridade no dia a dia deles. Então, muitas vezes, entre os estudos e manterem a fé, eles preferem que eles se dediquem aos estudos. Então, desde criança, desde jovem, eles estão aprendendo qual a prioridade. O que é terreno, certo? E isso é muito delicado. Eu acho isso muito delicado e é isso que faz toda a diferença. Eu acho que aí a gente coloca em primeiro lugar. Entra o que a Bíblia fala, né? Que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Então, assim, eles mantêm o Cordeiro e o Cristo como prioridade em todo lugar. Eles estão andando e em qualquer circunstância, em primeiro lugar, na vida deles, na experiência deles, está o Cristo. Isso, né? Remete a uma rotina, né? Sim. Dia a dia. Quando a Bíblia fala de caminho, né? Ela está falando da vida cotidiana, né? Muito bem. A gente vai assistir agora o vídeo lá do pessoal do Ponto de Referência. Acompanhe o vídeo, daqui a pouco a gente volta para encerrar a nossa conversa aqui. Existe um princípio que é claro em todas as Escrituras e aparece também na abertura dos 7 selos em Apocalipse. As pessoas que creem em Cristo e são fiéis a Ele encontram bênçãos e os infiéis maldições. Esse princípio é uma consequência de uma vida de pecados e não seguir os princípios de amor que são um norte para uma vida feliz e plena. E Deus deixou suas leis e amor para que todos possam receber bênçãos se assim o quiserem. No entanto, Deus, que detém o controle geral da história desse mundo, permite que as maldições ocorram, não porque não nos ama, mas para despertar seu povo da letargia espiritual e torná-lo vitorioso. O Senhor tem segurado os 4 ventos da terra, que na Bíblia representam as forças destrutivas, paixões humanas e elementos de contenda, pelos quais Deus executa seus juízos. Pela misericórdia do Senhor, esses ventos têm sido segurados até que seu povo seja selado, que significa se tornar propriedade permanente de Deus. Obviamente não se trata de uma marca visível ou física, mas a consolidação de sua fé intelectual e espiritual no Senhor, e será concedida aos fiéis que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Um mandamento especial se tornará uma prova de obediência, como sempre foi ao povo de Deus, o sábado. João cita o número de 144 mil dos que foram selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, e existe muita discussão a respeito desse número, mas é evidente que esse número não é literal. Na Bíblia, o número 12 é carregado de simbolismos, pois além das 12 tribos do antigo Israel, fazia alusão aos 12 apóstolos de Cristo, mostrando que o número simbólico de 144 mil representava o povo de Deus, não historicamente, mas espiritualmente, aqueles que perseveravam até o fim. João viu também uma grande multidão que ninguém podia contar, um grupo especial de pessoas que, apesar de terem passado por grandes tribulações, permaneceram fiéis e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mostrando a graça redentora do sacrifício de Cristo, seu amor e justiça. Durante todo o Apocalipse, os 144 mil são um grupo que permaneceram leais a Cristo, guardando os seus mandamentos e o seguindo onde quer que ele vá, mostrando um relacionamento de intimidade com ele. Neles não se achou mentira nem mácula, chamados de santos e irrepreensíveis. Eles refletirão o caráter de Cristo e sua salvação revelará não suas obras e santidade, mas o que Cristo fez por eles, sua graça e amor pelos seus filhos.
Será que são essas algumas das características dos que se chamam povo de Deus hoje em dia? Será que eu e você também refletimos o caráter de Jesus? Mais do que entender o significado dos números e demais simbolismos, o objetivo do Apocalipse é nos preparar para o encontro com o Pai, para o grande dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Que pela graça e misericórdia de Cristo estejamos diariamente preparados. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado aí ao pessoal do Ponto de Referência por ajudar a gente a sumarizar, sintetizar os assuntos. A gente vai encerrar a nossa conversa aqui porque tem a ideia dos 144 mil como um povo sem mácula. Será que é um grupo, será que em algum momento vai chegar um tempo em que a gente vai ter um grupo nessa terra de pessoas tão fiéis a Deus, que já não pecam mais, que já não conhecem mais o pecado? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ouvir a música do vocal Converso. Qual é a música para hoje, Gerson? A gente vai cantar uma música chamada Deus Conosco. O Apocalipse às vezes parece meio assustador e fechado para a gente, mas ele na verdade é uma revelação de Jesus Cristo para a nossa salvação e aquilo que Ele tem preparado para nós. E tudo isso só é possível porque Ele abriu o caminho, Ele é quem nos cela, Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus e a salvação vem através e exclusivamente através dele, né? Amém. Ele é a nossa salvação, vamos cantar disso. Coberto de honra, glória e poder, habita o nosso Deus, eterno, poderoso, reto juiz. Como posso eu perante sua face me encontrar? Se basta seu olhar para que eu seja consumido, mas Ele nos amou e como um de nós se revelou. Deus conosco, Cristo veio ao céu, Supremo Criador, fonte do viver, Deus libertador, nos trouxe das trevas para a luz. Sua redenção nos reconciliou com Deus o Pai. Verdadeira paz, caminho que a vida nos conduz. Força pra nós termos Deus conosco até o fim. Nele nossa fé resiste a mais forte provação. Provação, perto Ele está, vai nos conduzindo pela mão. Em nome de Jesus, o Pai nos oferece seu perdão. Ele nos amou e como um de nós se revelou.
a paz, caminho que a vida nos conduz. Deus conosco, Cristo veio ser. É interessante a música falar exatamente dessa, de não ser capaz de se apresentar diante de Deus sem o Cristo, né? E quando a gente olha para a descrição dos 144 mil, a gente olha para eles, eles não se contaminaram com mulheres, eles são assim, são desse jeito, não achou-se mentira na sua boca. E às vezes pode dar a impressão de que eles conquistaram um direito, de que eles estão onde eles estão na condição que eles são selados por Deus, eles estão diante de Deus, diante do Cordeiro, eles estão sendo salvos porque eles conquistaram esse direito, porque eles conseguiram alguma coisa. Mas aí vem essa certeza que, na verdade, se a gente fosse olhar para Ele pelos nossos próprios méritos, a gente seria consumido se a gente fosse diante de Deus. Não tem nada nas nossas obras que nos qualifique para isso. Mas, por outro lado, aparece essa ideia. Eles não têm mácula. Eles não têm mancha. O que significa isso? Significa que em algum momento os filhos de Deus alcançarão realmente esse posto de não pecamos mais, o pecado já não é mais um problema para a gente já superou completamente o pecado. É essa a ideia que está aí? Eu acho que a gente sempre busca oferecer o melhor para Deus, né? Eu não sei quantos já tentaram fazer isso, falar assim, não, eu vou passar um período grande agora sem pecar. Agora eu não peco mais. Esse pecado que eu cometo aqui, eu não peco mais. Mas eu acho interessante a descrição do nosso guia, que fala que Abraão se tornou irrepreensível. Então, quando eu olho para a história de Abraão, que foi chamado pai da fé, eu me lembro que um dia ele teve medo lá no Egito que roubassem Sara dele e ele mentiu. Falou que Sara não era sua esposa, falou que era sua irmã. Peraí, então Abraão foi chamado irrepreensível, mas ele, em um determinado momento da vida, ele mentiu. Eu percebo que não vai haver esse momento em que, porque as pessoas estão seladas ou porque eles pertencem ao grupo de 144 mil, eles são sem pecado ou sem mácula. Na verdade, o que o texto quer dizer para nós é que, se apegando à justiça de Cristo, através dessa justiça que nos é imputada, então nós temos a chance de salvação. Não é que nós eles não vão pecar, ou nós não vamos pecar, é que Cristo ofereceu essa oportunidade de salvação. Olha aí, quando a gente estava falando das características, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, certo? Então, quando eu sigo o Cordeiro e ele está na minha frente, é sinal de que ele sofre antes que eu, certo? Então, ele paga o meu preço e eu seguindo o rastro dele, aquele rastro de sangue dele, né? Da justificação dele, do seu perdão, da sua misericórdia, aí sim eu chego no céu. Inclusive, acho muito bonito um sonho que teve uma mulher cheia do Espírito Santo, Ellen White, que conta que ela viu um caminho estreito em direção ao céu, então, e Jesus estava à frente. E aí, porque Jesus estava à frente, aqueles que estavam com o olhar fixo dele, eles não caíam no abismo, né? Então, é o tal negócio, a gente não vai para o céu, a gente não vai para o reino de Deus, a gente vai ser levado, certo? Eu acho que a nossa resposta está aqui no texto mesmo, do versículo 13 ao 15. Eles estão diante do trono e ali se acham imaculados de vestes brancas. Um dos anciãos pergunta assim, quem são esses? Daí respondem, são os que aguentaram a tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que eles estão sem mácula? Porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Graça. Você só lava a veste que está suja. Então, eles chegam com vestes sujas, mas lavam essas vestes no sangue do Cordeiro. E daí a palavra vem e diz, razão porque se acham diante do trono. Eles só estão diante do trono, limpos, com vestes brancas, porque lavaram as vestes. Muito bem. Eles não conquistaram um lugar, mas eles permitiram que a conquista de Cristo se estendesse a eles. E eu quero terminar porque uma coisa que aconteceu é o seguinte, na semana passada nós falamos dos
7 selos, mas nós somos até o 6º, porque é o que acontece no fluxo do texto. No 6º selo, há uma interrupção com uma pergunta: quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? Quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? E essa pergunta está sendo feita por infiéis, por pessoas que não seguiram a Jesus, que não seguiram após o Cordeiro, e eles estão com medo, não é das catástrofes, eles estão com medo do juízo. O Cordeiro agora, ele vem para julgar, eles estão com medo disso. E aí, então, vem a resposta: quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? E o anjo que está dando a revelação para João, ele interrompe, ele para. Ele fala: antes de eu falar do 7º selo, deixa eu te contar uma outra coisa aqui, João. Porque o pessoal está terminando aqui com uma pergunta: quem é que poderá ficar em pé diante do Cordeiro? A resposta, versículo 9, capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e eles estavam como? Em pé diante do Cordeiro. Esses salvos são a resposta de que é possível estar e se apresentar diante do Cordeiro em pé. A ideia do estar em pé é a ideia de gente que num cenário de juízo consegue se colocar como inocente. Não porque realmente é inocente, mas porque tiveram as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu não sei quando essa pergunta será feita no tempo, mas é claro que em algum momento da história futura, essa pergunta será feita: quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? Que você, que eu, que nós aqui sejamos a resposta de gente que estará em pé diante do Cordeiro. Para isso, é seguir após Cristo a partir de hoje. Aceitar a graça dele, andar após ele e permitir que a obra da salvação se opere em nós. Que Deus te abençoe. A gente volta na semana que vem para continuar nossos estudos aqui no Código Aberto.